Bom, boa tarde, então, a todos. Estamos agora... Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Estamos com todo o conselho já a postos. Então, vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 20/2021. Hoje é 25 de maio de 2021, são 14 horas. A reunião está sendo realizada online. Primeiro item da nossa pauta: apreciação da minuta da ata de número 19/2021. Aí eu peço a manifestação dos senhores conselheiros, se tem alguma consideração a fazer. Aprovado, presidente. Aprovado, presidente. Aprovado. Obrigado, também aprovo. Então, a ata está aprovada. Dando seguimento à nossa reunião, eu recebi agora há pouco aqui uma solicitação que eu julgo absolutamente pertinente, de fazermos uma breve, em função da sequência natural aí das análises que nós temos que fazer, então fazermos uma inversão de pauta, né? E o item que está colocado lá como assuntos gerais, que diz respeito ao processo 000-014-3900/19-6, que trata da imunidade tributária pleiteada pela Corsan, então que se fizer, junto à Justiça, né? Que se fizesse, então, uma pequena exposição deste item, até para embasar também a discussão que se vai fazer do processo 0006-133900/21-4, né, que trata do reajuste tarifário dos serviços da Corsan, que está sendo relatado, ou será relatado pelo conselheiro Alexandre Porce e revisado pelo conselheiro Paulo Roberto Petersen. Então, eu submeto ao conselho, se todos concordarem com essa inversão, porque eu acho que é um esclarecimento até em função deste item que surgiu mais recentemente agora, para que fique mais tranquila aí a nossa condução. Se não tiver nenhuma objeção. Nenhuma objeção, pelo contrário, me parece altamente pertinente. Tá bem. Todos de acordo? Sem objeção. De acordo. Então tá. Então eu vou pedir ao nosso diretor jurídico, o diretor Vinícius, se ele puder fazer, então, uma breve explanação, então, deste item da solicitação de isenção de tributos por parte da Corsan, até porque isso certamente vai impactar aí nas nossas análises que vamos fazer. Então, por favor, diretor Vinícius. Boa tarde, conselheiro presidente, demais conselheiros, conselheiro Alexandre, conselheiro Petersen, conselheiro Major, diretora-geral, demais colegas e presentes desta reunião. Presidente, agradeço aí a inversão de pauta com a inclusão desse assunto, que é muito interessante. No ano de 2018, né, através de notícias retiradas, então, da internet, né, especificamente no site da Corsan, no site do Estado e do SENGE, né, nós tivemos, então, conhecimento que a Corsan, no ano de 1996, havia adentrado com essa demanda para buscar imunidade tributária com relação aos impostos e contribuições da União. Em primeiro grau, a demanda foi improcedente, no TRF também. Em 2019, né, através do manejo de um recurso extraordinário no STF, a ministra Rosa Weber, então, deu parcial provimento ao recurso da Corsan, levando a imunidade, então, aos impostos, né, e não abrangeu as contribuições. Então, né, de lá para cá, né, de 2018 para cá, nós estávamos fazendo aí um acompanhamento desta demanda e nesta semana nós tivemos, então, uma confirmação verificada através dos sistemas judiciais aí do STF, né? Inclusive contatamos a Corsan com relação a esse ponto e tivemos informação de que a demanda transitou em julgado no ano passado.
e que a única questão que ainda estava em aberto era o cumprimento de sentença que está em fase recursal, né? Então, até o momento, a informação que nos foi encaminhada pela própria Corsã é que existe, né, a expedição de um precatório com relação ao valor incontroverso da demanda, que ele atinge R$ 128.586.662,52. Mas o montante debatido, segundo essas notícias que nós tivemos ali, que até objetivaram a inauguração desse expediente lá em 2018, elas informam que a pretensão da Corsã é de repetir aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de reais, né? Então, dentro de todos esses fatores, em especial do processo que está sendo apreciado hoje, né, principalmente por conta dessa diligência da agência em fazer o acompanhamento de um processo que a agência não faz parte, né, e cuja informação deveria ser prestada para a Corsã, não só para a agência, mas principalmente para os municípios, que são os contratantes, né? Nós temos essa situação nova, esse fato novo que se apresenta, né, de uma demanda postulada em 96 e possivelmente tem reflexo direto na tarifa, né, e que talvez esse seja o momento apropriado aí de alguns desdobramentos deste processo aberto lá em 2018, né, com base nessas notícias que se buscaram, nesse processo tarifário que se discute esse ano. Aí, eu não sei se o colega Wagner, aqui do jurídico, o Dr. Wagner, está presente, se tem alguma complementação a fazer com relação ao que eu expus, ou até os próprios colegas da diretoria de tarifas, conselheiro Porce. Ficamos à disposição. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer. O primeiro ponto é se a informação é de que já houve o trânsito em julgado e se a gente tem alguma informação do momento em que se deixou de fazer o recolhimento desses impostos tributários na tributação federal, né? Porque, obviamente, né, isso, de fato, deve impactar o valor das tarifas, né? A outra pergunta é, em relação à questão contratual junto à Corsã, não deveria ter sido informado isso para a GEGS né, no devido tempo, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre esses dois pontos. Conselheiro Porce, eu acho que eu posso colaborar com relação ao primeiro, né? É uma notícia nova para a gente, então, assim, a gente não tem essa informação, a não ser, provavelmente, abrindo algum processo, né, que a gente possa fazer isso detalhadamente. Então, até o momento, a gente não tem, porque é uma informação muito nova. Uhum. Ainda com relação à sua primeira questão, conselheiro, aí eu peço o apoio do colega Wagner aqui do jurídico. Wagner conseguiu, então, um relatório de informação trimestral, né, emitido pela Corsã no dia 30 de junho de 2020, onde ali ela afirma que, em razão da imunidade tributária obtida a partir da decisão monocrática que reconheceu a imunidade de impostos federais à Corsã, bem como a restituição de valores pagos no exercício de 98 a 2018, em 2019, a companhia deixou de apurar e recolher o IRPJ e o ITR. Então, o trânsito em julgado do recurso se deu em 2020. Então, me parece que a companhia não estava recolhendo essas questões. E, de fato, né, com relação a essas questões, e já me antecipando a resposta da segunda pergunta do conselheiro Porce, esse fato, né, assim como temos diversas perspectivas e diversas previsões, né, contratuais, essa informação, né, que enseja aí uma revisão extraordinária, ela me parece de caráter informativo muito relevante por parte da companhia, né, não só para essa agência, mas principalmente para os municípios que a contratam.
Uma última questão, né, dado o contexto, né, o que me parece, bom, agora a gente tem na pauta a discussão de um processo de reajuste tarifário, né, mas dado o efeito dessa ação, né, o caso seria de encaminhamento de uma revisão extraordinária, né? Então, até gostaria de colocar para os demais membros do conselho que o tema chegou para mim há alguns minutos antes do início dessa sessão. Então, eu vejo duas possibilidades, né? Uma que seria retirar de pauta o processo que a gente vai tratar depois, na sequência, ou então a gente dar encaminhamento ao processo e deixar consignado, né, o encaminhamento de uma revisão extraordinária incorporando esses elementos, né, que foram trazidos agora e todos os seus desdobramentos também, né? Uma vez que me parece que havendo a decisão, não podendo mais ser revertida, a companhia deveria ter informado dado ciência a Gerges, né, e acho que cabe uma análise do contrato, né, o que implica o fato de não ter feito, né, esse processo de ciência. Perfeito. Não, tá perfeito. Me parece que houve aí uma falha de comunicação, no mínimo, né, da companhia. Isso é um fato relevante, é um fato extremamente relevante, né, que requer, obviamente, a notificação do ente regulador e das prefeituras, não tenho a menor dúvida a respeito disso. Mas, de qualquer forma, eu submeto aos conselheiros aí, eu acho que está aberto o debate aí para que a gente veja a forma. O conselheiro pode, na realidade, estar colocando a possibilidade de ser retirado de pauta e a gente fazer uma análise mais detalhada dos impactos de tudo isso, até porque a gente tem que ter o cuidado, porque nós vamos ter, na realidade, o reajuste e uma revisão, no caso extraordinária, em função desse impacto, né? Então, eu acho que uma reflexão profunda a respeito disso se faz necessária. Conselheiro Manjon, conselheiro Petersen. Presidente, assim, para a gente começar a conversa, né? A gente tem uma data estabelecida para a atualização do reposicionamento tarifário da companhia. Então, acho que no primeiro momento a gente poderia votar o processo que está na pauta e determinar a imediata abertura de um processo de revisão para ser implementado no máximo daqui a 6 meses. Quer dizer, não esperar o ano que vem para isso aí, né? Então, o mais urgente possível, porque isso aí, eu não sei o valor que vai, mas eu tenho a impressão que deve repercutir bastante na tarifa. Sim, mas repercute em termos de redução da tarifa, Sim, né? repercute Pois em então termos nós de estamos discutindo, e por isso que eu acho que a reflexão que eu entendi que o conselheiro Posse estava colocando era como nós temos que mexer na tarifa, né? Em função do reajuste, e então nós estamos sinalizando num sentido, né? E em seguida nós vamos estar sinalizando em outro. Então teriam dois momentos. Eu não vejo propriamente agora, um conflito muito grande, só complementando o que o Manjon havia colocado, porque a gente tem a questão de fato da data base e a previsão de um reajuste, né, tarifário, né, com base lá na metodologia, estrutura de custos e índices, né. O que ocorre é que se a gente não tem, digamos, tecnicamente, eu suponho que é um estudo que tem uma certa complexidade, que deve ser feito do impacto dessa medida no valor da tarifa. Eu acho que o tratamento é em revisão extraordinária, né? A minha questão é só mais a temporalidade. Não sei se 6 meses seria um tempo grande, seria bom ouvir da área técnica também do Carlos, o que eles imaginam que seria o trabalho de revisão e o tempo aproximado necessário. Conselheiro, essa é uma questão importante que a gente tem que avaliar muito bem. A gente tem um período, né, desde o trânsito em julgado, então um período para trás,
isso já aconteceu, né? Então, tem esse período para trás que a gente tem que avaliar, né? Tem a estrutura atual e digamos, essa atualização desse indicador, né? Mantidas as mesmas bases, né? A priori, não é um fato muito, digamos, não é uma coisa muito extensiva mudar só a questão desse indicador na base já de 2019 da revisão anterior, se essa for o único contexto a se observar. Então, a gente tem que ter, a priori, acho que uns 3 a 4 meses a gente alcançaria um resultado, sendo assim bem prudente nessa minha avaliação, porque, assim como os senhores, eu também fiquei sabendo disso hoje pela manhã, então a gente tem que consolidar isso em muito pouco tempo para ver todas as nuances e todas as etapas que a gente precisa atingir, né? Agora, só se me permite, eu até pediria de novo para o nosso diretor Vinícius, desde quando que esta informação está disponível mesmo, não para nós, mas que a companhia tem essa informação? Do trânsito em julgado desde o ano passado. O trânsito julgado foi no ano passado, 2020. Isso é muito sério. Conselheiros, até é importante ressaltar também que a gente podia estar, nesse momento, tratando uma revisão já extraordinária do próprio ajuste, né? Se a gente soubesse dessa informação há um tempo atrás, né? Isso aí é um caso que eu acho que nós vamos ter que olhar com muito cuidado isso, porque é muito sério isso. A data base é dia 1º de junho, né? Nós temos, pela legislação, né, também precisaria ter essa definição do reajuste até 30 dias antes, né, da entrada em vigência do reajuste autorizado. Eventualmente, como a informação é extremamente nova, eu acho que, e também me parece que grave, né, confirmando aí todos os elementos associados, né, me parece talvez fosse, a gente tem aí uma reunião ordinária prevista para essa semana ainda na próxima quinta, e ainda teríamos tempo se eventualmente fôssemos fazer uma extraordinária para deliberar sobre isso até antes do dia 1º. Talvez, só colocando como discussão mesmo, talvez fosse o caso de retirar de pauta para uma reflexão, né, em relação ao encaminhamento mais adequado para se fazer. Eu gostaria de questionar o nosso diretor jurídico qual seria a implicação legal de nós deixarmos sobrestado esse processo, tendo em vista que esse cálculo todo que foi feito pela nossa diretoria de tarifa, ele está em desacordo com esse trânsito em julgado dessa decisão judicial, né? Então, praticamente nós vamos colocar um índice acima daquilo que deveria de ser reajustado em virtude de não estar contemplado essa decisão judicial neste nosso cálculo atual. Então, qual seria a implicação legal deixar sobrestado, uma vez que quem deu causa a esse sobrestamento foi a própria companhia? Qual a implicação legal que teria nós não efetivarmos na data base, e sim postergarmos em virtude dessa decisão judicial? Conselheiro, de fato é uma pergunta muito interessante, né? Porque a previsão contratual, ela e todos os outros regulamentos aqui da agência, eles apontam então para essa data de 1º de junho, né? Mas de fato aí é uma questão superveniente que nós verificamos e que de certa forma prejudica a própria análise do processo em si, né? Agora, e tudo é uma questão de debate e de interpretação com relação a isso, né? Porque também com relação à database é uma situação um pouco complicada, né? Isso aí é uma garantia que se existe, né? Que se tem para a empresa, né? Muito embora ela tivesse a obrigação de encaminhar, né, essas informações para a agência,
né? A agência não faz parte do processo, isso aí descobrimos o processo em 2018, né? Da mesma forma com que recentemente, né, essa semana, descobrimos, então, que a decisão havia transitado em julgado. E, com base naquele relatório, né, que eu falei, de informações trimestrais prestadas pela Corsan, ali nós temos uma informação que teríamos que verificar, talvez até a diretoria de tarifas verificar em um processo, né, de fiscalização, porque lá naquele documento a Corsan informa que desde 2019 deixou de apurar. Mas isso é uma questão que tem que ser verificada. Então, conselheiro, eu fico pensando assim com relação à questão, se retira de pauta, se verifica isso, se debate um pouco assim, acho que de uma forma mais expedita, né, para daqui a pouco até verificar a possibilidade de conceder, eu não sei, eu fico pensando de conceder uma fatia do reajuste e o outro ponto deixar para outro momento, porque inclusive nós tivemos reuniões com a companhia com relação a esses itens específicos, né? Em mais de uma oportunidade dentro desse processo de reajustamento, e a informação não nos foi passada em nenhum momento. Bom, pois é, o ponto central é que a gente teve conversas e esse ponto jamais foi apresentado, né? Não foi nunca colocado em pauta. E ele é um tema de extrema relevância, nós estamos falando de valores substanciais, isso é um fato relevante. Normalmente as companhias precisam, inclusive, não é isso, conselheiro Alexandre, informar fatos relevantes dessa magnitude, porque exatamente por ser um fato relevante. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que talvez, tentando costurar um encaminhamento aqui, né? A proposta do conselheiro Alexandre era, eventualmente, como nós temos 2 sessões, no mínimo, antes do dia junho, de quinta que vem, quinta dessa semana, e aí de terça que vem, embora também tenhamos outros assuntos importantes aí nas pautas, mas eventualmente a gente retiraria de pauta hoje, pelo menos durante um dia, 2, a gente faria uma análise expedita, como diz o nosso doutor Vinícius, e para que a gente pudesse fazer uma primeira avaliação em relação a isso, inclusive ouvir a companhia do porquê que ela não nos informou, acho que é importante isso, né? E a gente ainda teria tempo de estarmos dentro dos prazos aí do 1º de junho, né? Seria a data. Então, essa é a proposta que eu estou entendendo que o conselheiro Alexandre está colocando para que a gente pudesse Isso, considerar. a gente ter um tempo adicional ainda, uma vez que não implicaria em problema lá em relação à database, para avaliar melhor o conjunto de informação e encaminhamento. Conselheiro Mangion, você acha? Presidente, a gente tem marcado a próxima sessão na quinta-feira, dia 27. Né? Eu não sei se nesses 2 dias a gente teria tempo suficiente para deliberar alguma coisa de forma mais madura. Talvez, quem sabe, a gente já determinasse uma reunião extraordinária no dia 31, na segunda-feira, né? E que é o último dia do mês de maio, que se a gente decidir por um reajuste, ele já é. Né? Então, a gente já poderia marcar uma reunião, se todos os conselheiros puderem, né? Uma reunião extraordinária no dia 31, segunda-feira. Que daí eu acho que dá tempo para a gente discutir esse assunto, ouvir a companhia. Amadurecer mais, perfeito. E haver uma deliberação mais madura sobre a matéria. Para mim, fica um bom encaminhamento. Tá bem? De acordo. De acordo? Então tá. Então ficamos assim, né? Então, fazemos essa convocação extraordinária para o dia 31, segunda-feira, para que se delibere, então, a respeito disso. E nesse ínterim, nós estamos, então, aprofundando um pouco mais aí, para que a gente conheça um pouco mais, inclusive, dos impactos de toda essa medida, mas já deixando muito claro a surpresa e pelo fato da companhia não ter a tempo informado isso. Isso é um fato relevante, de fundamental importância.
né? E acho que também seria importante até já providenciarmos aí uma reunião com a companhia, exatamente para a gente também ouvi-los a respeito, né? E podermos termos mais dados aí sobre encaminhamento. Então, tá bem. Então... Tá, e eu queria também complementar, já deixar registrado, então, que todos os que estão presentes nessa sessão do dia de hoje já estão comunicados, né, a companhia e os demais representantes Perfeito. das Até outras porque tenho aqui, instâncias. pelo menos na previsão, de que teríamos a presença de várias pessoas da Corsã, além de alguns já municípios também que estariam estão presentes. comunicados da reunião na Perfeito. dia 31, Então, às 2 horas. automaticamente, a informação fica... Então, conste em ata que a presença do pessoal da Corsã, embora também vamos fazer a informação a posteriori, mas que a informação já é de conhecimento da companhia, desta postergação. Ok? Ok. Bom, então, obrigado. Presidente, só para deixar registrado, fica para o dia 31, às 14 horas, é isso? Perfeito. Tá. Isso. Ok. Tá certo. Muito obrigado, então. Bom, então, em função desta alteração da informação a partir da mudança, da inversão de pauta, então, a matéria que estava sendo, que deveria ser analisada, então, a análise do processo 000613390021-4, que trata do reajuste tarifário dos serviços prestados da Corsã, fica relatada pelos conselheiros Alexandre Porce e revisada pelo conselheiro Paulo Petersen, fica, então, para apreciação no dia 31, juntamente com a análise que se vai fazer em relação a uma possível revisão extraordinária. Então, indo adiante, passamos para deliberações. Agora nós temos, então, previsto deliberar sobre a realização de uma audiência consulta pública referente ao processo de número 0003473900/21-6, que trata de revisão, reajuste tarifário de transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre. O relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion, que eu pediria, então, passo a palavra aí para algumas considerações. Presidente, conselheiros, na Resolução Normativa 34/2016, no seu artigo 7º, está disposto que, realizado o exame preliminar, o relator submeterá ao Conselho Superior a realização e a designação de audiência pública quando couber. Ontem eu recebi a última informação nesse expediente das dúvidas que eu pedi esclarecimentos para a área técnica. E esse processo, inicialmente, ele começou com a pretensão de que fosse realizada uma revisão tarifária. Tá? Todavia, todos os instrumentos que constam no expediente indicam que uma revisão não seria adequada, né? E as orientações é que fosse feito um reajustamento tarifário. Então, eu estou, agora que eu tenho conhecimento de todos os argumentos e os fatos, né? Em vez de marcar a audiência, a consulta pública, conforme estaria previsto, eu estou informando que eu pretendo fazer um processo de reajustamento tarifário, mas que, quando da apresentação do meu voto, quando o processo for pautado, o Conselho Superior pode deliberar definitivamente sobre qual procedimento vai ser realizado um reajuste ou uma revisão, mas eu estou já comunicando que estou encaminhando para um reajuste tarifário. Ok. Bom, na realidade, não se trata exatamente de uma deliberação, uma informação, né?
conselheiro Laje? É que se fosse um processo normal, a gente iria deliberar sobre a data da audiência da consulta pública, né? Mas neste como caso, eu estou inclinado a fazer um procedimento de reajuste tarifário, o Conselho, no momento adequado, Perfeito. pode me Perfeito. acompanhar nesse posicionamento ou definir que efetivamente Sim. deve ser feita uma revisão, e daí a gente faz os procedimentos de revisão. Perfeito. Tá certo, então. Né? Senhor Então, na presidente. verdade, todos de acordo, senhores? Todos O estão... conselheiro Petersen quer falar. Senhor presidente, pois não, nessa condição, eu creio que a Gergs está cometendo uma falha, porque ela abre um processo para uma revisão e depois ela transforma esse processo de revisão para um reajuste. As empresas, elas vêm com uma longa data aguardando esse processo revisional. Elas não têm a culpa de esse processo revisional se dar após o ano da Covid-19. No meu entendimento, nós não fazendo a revisão esse ano, teremos que fazer a revisão o ano que vem. Em vez de fazer no quinto, faremos no sexto ano essa revisão. Por conseguinte, provavelmente, nós teremos um agravamento no patamar dos índices. Por quê? Porque o ano 2020, os meses de janeiro, fevereiro e março não sofreram o impacto da Covid, e o ano de 2021, desde o primeiro mês do ano, o impacto da Covid está aí presente. Existem teorias, mas estamos retornando às escolas, estamos retornando à vida normal, mas, por outro lado, a gente vê que o agravamento também nos hospitais continua o mesmo, as faltas de leite continuam os mesmos, cidades como Passo Fundo e outras do município estão já com superlotação. Quer dizer, essa tese ela não nos parece muito confortável. Então, nós vamos estar transferindo o problema deste ano para o ano que vem e, em consequência disso, estaremos também aumentando o índice de reajuste. Existe uma previsão por parte do setor privado, em torno de 31%, e o nosso pessoal, os nossos técnicos, na última reunião que nós conversamos, ventilaram o valor aí na casa de 25%, 26%, mas se nós deixarmos para o ano que vem, certamente esses valores vão se agravar. Não vai ser 25%, vai ser 30%, 31%, alguma coisa, os 31% deles, que na expectativa deles vai ser muito maior. Então, eu vejo que nós postergarmos algo que estava previsto, que foi o objeto inicial deste processo, que era de revisão, para transformar em reajuste, eu acho extremamente temerário. Acho que nós vamos estar aumentando esse patamar de revisão, ou seja, trazendo uma piora significativamente no caixa dessas empresas, e posterior vamos dar também um reajuste muito maior para os nossos usuários, que hoje já são penalizados com isso. Eu vejo também que existe aquela perspectiva de, isso aí, o que eles querem é um número para poder pedir subsídio ao governo. Não nos cabe essa decisão. Isso aí é uma decisão do poder concedente e do Estado, não a nós, a Gergs. A Gergs tem que pautar com aquela que é a obrigação dela. Se nós iniciamos esse processo como revisão, eu sou favorável a que seja revisão e não reajuste tarifário. Essa é a minha opinião. Ok. Mais alguém? Alexandre Porce? É só mais uma questão de ordem, porque a gente vai discutir o voto ali proferido pelo conselheiro Mangion, né, e também a revisão à frente, né? E agora a gente está com um informativo, a depender do resultado daquela deliberação que vai ser feita ainda, né? A gente tem, se for decisão pela revisão, né? Aí tem todo o trâmite ali previsto dada a natureza, né? E se for pelo reajuste, não haveria essa implicação, apenas questão de ordem nesse sentido. Esse mesmo foi o encaminhamento que eu apresentei, né? Eu como relator, estou
tendendo a que seja feito um reajuste tarifário em função de todos os argumentos que estão constantes no processo. Entretanto, no dia que esse processo for pautado, o Conselho pode decidir, né, inclusive me convencerem que eu estou equivocado e termos uma decisão de 4-0 para que seja feita uma revisão. E daí se faz os procedimentos de revisão. Se não, fica o reajuste e a revisão a ser feita oportunamente. Tá certo. Bom, de qualquer forma, esse é um assunto que vai voltar à pauta. Nós, na verdade, então, estamos sinalizando é isso que está sendo feito pela parte do conselheiro relator, né? Mas, de qualquer forma, o conselho vai apreciar essa questão no seu devido tempo, né? Então, imagino que seja mais ou menos isso. Acho que a posição também do conselheiro Petersen tá posta, está colocada, a preocupação dele também em relação a isto. Eu, de minha parte, eu lamento sempre profundamente, e eu insisto isso, eu tenho dito isso em todas as instâncias em que eu tenho a oportunidade de participar, é de que o fato de não termos um contrato, o fato de não termos mecanismos legais absolutamente pré-definido, né, ex ante, em relação a essas questões todas, né, inclusive, no caso, prevendo algumas excepcionalidades, força maior, que é o caso que a gente está diante coisas que são facilmente tratáveis em qualquer contrato que seja de delegação de serviço público, façam que a gente viva alguns momentos assim bastante problemáticos, né? Como provavelmente seja este. Este, aliás, não é o caso só desses. Isso vale para todo o setor de transporte de passageiros. E eu lamento profundamente, até por ser um estudioso da área e alguém que tem dedicado boa parte da vida, que passem-se os anos, passem-se as décadas e a gente está sempre no mesmo ponto, né? Este é só um momento a mais de discussões históricas que ficam permanentemente sendo reprisadas, né, em relação a esta questão. Mas, de qualquer forma, nós temos, então, no seu devido tempo aí, provavelmente nas próximas sessões, a gente vai estar de volta discutindo este tópico. E passamos, então, para as comunicações. Então, primeiro, informar que está pautado para o dia 27 de maio, a sessão de número 21/2021, a análise dos seguintes processos. Processo de número 0006213900/21-0, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Sul, ao Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Também o processo de número 0006223900/21-3, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce, o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E, por fim, o processo de número 0006233900/21-6, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, a Ulinor. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Também informar que foi distribuído ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 0008453900/20-3, que trata de revisão tarifária da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana, cujo o conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion, e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Por fim, temos aí os nossos assuntos gerais, então que eu abro a palavra para os senhores conselheiros, se tiverem alguma
algum item para trazer. Já tivemos um item lá que foi entrou na inversão, saiu dos assuntos gerais e foi lá para a parte inicial da nossa reunião, mas de qualquer forma está aberto, então se quiserem trazer alguma informação, algum comentário, está aberto o espaço. Eu não tenho nada, conselheiro. Não, Também não tenho nada. Conselheiro Petersen? Também não. Tá bem. Bom, então, e não havendo mais assuntos a deliberar, nem a discutir, considero, então, a nossa reunião encerrada, agradecendo a presença de todos e já convocando-os, né, para as nossas próximas reuniões aí da próxima quinta e da segunda-feira. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde.